Amém. Então vamos começar aqui o nosso momento de exposição da palavra. Hoje a gente vai, para quem não sabe, a gente está trabalhando aí no Evangelho de João, né? Domingo após domingo aí, versículo por versículo. E hoje a gente vai para o nosso sexto episódio, né, da nossa série e último bloco aí, né, do capítulo 1, já migrando aí no próximo domingo pro capítulo 2. E é até interessante que a gente consiga semanalmente aí se dedicar na leitura do texto que a gente coloca aqui no domingo, que a gente prega, e a partir daí a gente cria uma expectativa, né, para o que vem no próximo, né, isso a cada semana, né, e aí a gente vai se alimentando daquilo que a gente tem falado no domingo, você se alimenta na semana e fica na expectativa para o próximo domingo, daquilo que a gente vai abordando aí semana após semana, como um exercício de leitura mesmo, né, didático aí, né, para você desenvolver aí o seu entendimento da progressão aí do texto. A gente sabe que o texto ele vai progredindo, né, na sua revelação, e a gente vai, querendo ou não, na leitura, criando expectativa naquilo que está sendo revelado. Isso é muito interessante, não apenas em termos teológicos, né, de acadêmicos, mas em termos de que o Espírito Santo de Deus ele vai nos alimentando mesmo, né? A cada novo sermão, a cada novo bloco aqui do texto bíblico. Isso é muito importante, né? E é importante também porque a gente ainda está no primeiro capítulo aqui do livro e a gente já teve acesso aí a muitas informações que são muito importantes do livro, né? A gente já viu bastante coisa aí, né? E a gente já tem visto como esse evangelho, o evangelho de João aqui, ele é apaixonante, ele apresenta uma ideia que nos apaixona, né? Que não somente nos dá uma direção bíblica, mas que nos faz se apaixonar por aquilo que a gente está lendo, né? Cada detalhe, por isso que a gente fala, cada detalhe do texto é importante para que a gente possa se dedicar àquilo ali e encarnar aquilo ali com verdade. A gente tem falado, o tema da nossa série de sermões é o Evangelho em carne, o Evangelho em carne. Não simplesmente porque o Deus se encarnou, mas porque a partir disso, a realidade que a gente tem é que nós precisamos encarnar o Evangelho. Nós precisamos encarnar essa verdade de que Deus se encarnou, se fez homem e que nos apresentou a mensagem do Evangelho, nos apresentou a salvação, a graça e que agora nós temos uma responsabilidade diante disso, certo? Ser cristão requer para nós uma responsabilidade que ninguém no mundo tem. É a responsabilidade de apresentar a imagem que nós carregamos, a imagem de Deus, certo? Então imagina aí o peso da responsabilidade que a gente tem, né? Então, ler o Evangelho, se aprofundar no Evangelho, não é simplesmente conhecer a Jesus a partir desse Evangelho, né? Não é isso, mas é amando o Jesus que se apresentou para nós, a gente prossegue em conhecê-lo. A gente falou no domingo passado que a motivação para conhecer a Deus não é simplesmente querer conhecer a Deus, mas é o fato que Ele se deu a conhecer, nós o conhecemos através do seu amor e agora, amando a Ele, nós queremos conhecer e conhecer e conhecer cada vez mais, né? Foi quando nós fomos amados por Deus que a gente teve acesso aí ao conhecimento de quem Ele é. Então nós conhecemos a Deus porque nós fomos amados, Ele se apresentou em amor para nós, certo? Então eu queria que você abrisse aí nos versículos 43 ao 51 do capítulo 1, que vai ser aí a nossa leitura de hoje. Capítulo 1 do Evangelho de João, dos versículos 43 a 51. Vou pegar esse negocinho aqui. Esse melhor aqui, ó. Esse gambiarra aqui. Aí.
Show? Todo mundo achou? Do 43 ao 51. Quando você vier no próximo domingo, você já vem com o marcador da Bíblia aí no Evangelho de João, né? Que é só o que a gente vai falar aí nos próximos anos. Certo? Então o texto fala o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Vamos fazer uma oração então. Deus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor nos dê graça para compreender, Pai, aquilo que está por trás do texto e não apenas o texto colocado aqui de maneira aberta, Pai. Que nós possamos compreender, Pai, aquilo que é a revelação do Teu Espírito e que isso possa confrontar, Pai, o nosso coração e que nós possamos ter uma vida que consiga colocar em prática, Pai, aquilo que a Tua Palavra nos diz. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, domingo passado, a gente viu uma situação muito interessante no texto, que foi João Batista, ele estava com 2 ali dos seus discípulos, né, que foram frutos aí da sua pregação e que foram também batizados por ele. E quando ele viu Jesus passando, quando João Batista e os 2 discípulos viram Jesus passando, João, ele aponta para Jesus e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro de Deus. E naquele momento ali, aqueles 2 discípulos, eles deixaram João Batista e foram ali em direção ao encontro de Jesus com o interesse de seguir a Jesus, né? A gente viu isso. E a gente viu que quando aqueles 2 homens ali eles se aproximaram de Jesus, a pergunta que Jesus fez para eles foi a seguinte: o que vocês querem? A gente focou muito nessa fala de Jesus lá no domingo passado, porque Jesus não tem interesse de saber que eles estão ali porque creram, mas Jesus está querendo saber o que eles querem, o que foi gerado no coração deles e que fez com que eles agora o seguissem. Então Jesus não fala assim: vocês querem, vocês estão aqui porque creram em mim, porque pregaram para vocês e vocês creram? Não, Jesus pergunta: o que vocês querem? E a resposta deles foi uma resposta interessante, porque eles falaram: nós queremos conhecer a sua casa, nós queremos saber onde o Senhor mora, é isso que nós queremos. Então eles não querem nada do interesse de sugar algo de Jesus, eles querem saber onde Jesus mora. E uma das coisas mais interessantes lá desse episódio, que a gente frisou bastante, né, domingo, é que João Batista ele não se empenhou em fazer discípulos para si mesmo. João Batista, o interesse do ministério de João Batista, da pregação de João Batista ali no deserto e tudo mais, o batismo que ele fazia ali, não tinha como interesse fazer com que aquelas pessoas que estão sendo alcançadas pela sua pregação se tornassem discípulos dele mesmo. Ele não tem esse interesse de fazer discípulos para si, mas ele tem interesse de apresentar o Cordeiro de Deus. Por isso que quando Jesus passa, ele fala: vejam. Ele poderia muito bem disfarçar ali, né, e chamar a atenção para ele enquanto Jesus estava passando, mas não, ele muda o foco e fala: vejam, então olhem, é para aquele ali que vocês devem olhar,
Ele é o Cordeiro de Deus. É sobre Ele que eu tenho falado. É por causa dele que eu iniciei fazendo tudo o que eu fiz. Então esse é o interesse ali de João Batista. É apresentar o Cordeiro de Deus. Aquele no qual ele não é digno nem de desatar as sandálias. É o que ele fala, né? Então isso é muito interessante lá no texto, porque o discipulado de João Batista, a forma como ele apresentava e cuidava do ensino ali com as pessoas, apresentava aos que ouviam ele ali uma necessidade que o ser humano tem, que é amar corretamente. O discipulado de João Batista fazia com que as pessoas entendessem qual o alvo do amor delas. A gente falou isso domingo. As pessoas, os 2 discípulos foram até Jesus, não porque simplesmente eles queriam conhecer a Jesus, mas porque eles foram ensinados a partir da pregação a amar um Deus que eles não conheciam. Qual que é o interesse de um cara em seguir alguém que ele não sabe quem é, que ele nunca viu, que é só apenas alguém falou sobre ele, mas não é algo que eles tiveram contato? É ou não é? Então, aparentemente, a situação aqui é que João Batista discipulou bem aqueles discípulos, a eles amarem corretamente. Está apresentando assim, ó, vocês precisam amar corretamente. O amor de vocês deve estar centralizado em algo que é real, né? E não um amor humano simplesmente, a um ser humano ali, né? Então, diferente, né, da maioria das pessoas que buscaram seguir a Jesus aí em toda a sua aparição pública, né? Porque as pessoas elas queriam buscar Jesus. A gente vê em todos os evangelhos que as pessoas buscavam seguir Jesus por interesse de conquistar de Jesus algo ali que pudesse satisfazer o seu ego, que pudesse trazer benefício próprio, né? Então, esses discípulos aqui mostram uma realidade diferente. Eles não estão em busca de interesses egocêntricos, eles não estão em busca de privilégios individuais. Esses aqui estão sendo apresentados a uma realidade de amar e ansiar por algo que é verdadeiramente amável, digno de amor, né? E aí o texto de hoje, ele diz o seguinte: no dia seguinte... E aí, Manelzinho? O texto de hoje diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Então a Galileia, ela é o primeiro campo missionário ali de atenção de Jesus. Galileia é o campo missionário de Jesus. Galileia é o lugar onde o seu ministério público ele acontece, ele é apresentado, é o lugar que vai abrigar aí as histórias de Jesus que dizem respeito ao seu caráter, né, que apresenta o caráter de Deus, de como ele se relaciona com as pessoas e como ele resolve também as demandas da vida das pessoas. Esse é o cenário da região da Galileia, né? É o campo missionário, é o campo de atuação ministerial de Jesus. É nesse lugar que as pessoas se encontram com a vida, por meio de Jesus. É nesse lugar que uma mulher toca na veste de Jesus e a demanda da vida dela ali é solucionada. Então Jesus ele é alguém, ele é o Deus que resolve as demandas da vida das pessoas. Então é nesse lugar aqui, né? E é preciso que a gente entenda que todas as atribuições do caráter de Deus aponta para um interesse missional. Todo o caráter de Deus aponta para uma realidade missional. Tudo que Deus faz, desde o início do mundo. Desde o início do mundo. Quando a gente está falando de missiologia, eu sempre abordo o tema que a missão ela é encontro. Se a gente pudesse resumir biblicamente o que seria missão, a gente poderia dizer que missão é encontro. Por quê? Porque toda a história bíblica aponta o caráter missional de Deus em se encontrar.
né? Desde o Éden, né? Deus se encontrava com o homem, Deus se encontrava verbalmente, falava aos profetas, ele se revela em carne pessoalmente pela pessoa de Jesus Cristo e deixa o Espírito Santo. Então, tudo isso são características do que é a natureza e o caráter missional de Deus. E é preciso que a gente entenda isso, que tudo que diz respeito ao caráter de Deus tem intenção de Deus missional. Então, pensar de Deus é um pensar missional. As decisões de Deus são decisões missionais. E aqui, Jesus ele decidiu o quê? Partir para Galileia. Então, Jesus ele não quis mudar de cidade porque, eu acho que é mais legal lá. Eu acho que lá eu vou conseguir um emprego melhor. Então, eu acho que lá, sei lá, a cidade pode ser mais bonita. Ou então, não sei, eu acho que eu vou fazer mais amigos ou alguma coisa do tipo. O interesse de Jesus em se mudar não é nada disso. Ele tem um interesse missional. Apresenta o caráter missional de Deus. E a Galileia... Bias. Entrar no manto aqui, né? E a Galileia, esse lugar onde Jesus ele decide partir, né? Era uma região que era situada na parte norte do território lá palestino. A gente sabe que o cenário bíblico aqui acontece lá na Palestina. E esse lugar, Galileia aqui, estava situada lá na parte de cima mesmo da Palestina, lá na parte norte, né? Cercada ali por regiões que são ditas não judaicas, né? Regiões gentílicas, né? Então a Galileia está aqui, mas ela está cercada de região de pessoas contrárias àquele povo que mora ali. Inclusive a origem desse nome, né, tem significado de círculo. Galileia significa círculo, né, por ser uma região ali circular, e também ali é uma região muito importante economicamente para o mundo ali existente, né? Tudo que acontece ali é um benefício econômico para tudo que acontece ali, né? E é nessa região que Jesus ele decide iniciar o seu ministério. E a primeira afirmação aqui do texto, Jesus decide partir para Galileia, né? E aí o texto diz que quando Jesus ele decidiu partir para Galileia, ele encontrou um cara chamado Filipe. E quando ele encontrou Filipe, ele disse o seguinte para Filipe: siga-me. Direto, né? Siga-me. E o texto diz que Filipe era da mesma cidade de André e de Pedro. E a gente sabe que André era um dos 2 discípulos de João Batista, que quando viu Jesus passando, João Batista falou: vejam, é o Cordeiro de Deus, e que foi e seguiu ali a Jesus. André era um desses 2 discípulos ali. E a gente sabe também que ele é irmão de Simão Pedro, né? E a gente sabe que depois que André e o outro discípulo se encontrou com Jesus, pernoitou ali com Jesus, teve contato ali na casa de Jesus, voltou, chegou para Simão, seu irmão, e falou: achamos o mestre. E a gente falou no domingo passado que André tem uma função muito especial aqui nisso, porque André não tem nenhuma proeminência ministerial em toda a Bíblia, embora sendo um apóstolo, embora sendo um discípulo de Jesus. Mas ele é o cara que foi responsável e que há um interesse de Deus aí soberano em fazer com que a partir de André, o seu irmão, que é Pedro, que esse sim tem proeminência ministerial, é um discípulo muito falado, tem carta na Bíblia, né? Esse sim ganha uma grande proeminência. Então Deus usou de uma pessoa não tão vista para apresentar o Evangelho para alguém que há um interesse de Deus de fazer com que esse homem seja alguém importante, né? E lá no texto que a gente leu no domingo passado, Jesus ele chega para Simão e ele muda o nome. Ele diz que vai mudar o nome de Simão para Cefas, né, que significa Pedro. Então nós conhecemos Simão geralmente por Pedro, né? E aí
Agora aqui com esse chamado de Jesus a Filipe, a resposta prática que ele dá aqui a esse chamado, a gente deve observar duas coisas muito importantes aqui. No chamado de Jesus a Filipe e a resposta prática que ele dá para isso. A primeira coisa é, Deus ele revela o seu amor. Deus ele é o Deus que revela o seu amor. E esse amor que Deus revela, que é fruto do seu caráter, é um amor constrangedor. A gente sabe muito bem o que é constrangimento. E às vezes a gente fica tentando entender o que significa um amor constrangedor. Um amor que nos traz constrangimento. É um amor que é irrecusável. É um amor que você não pode negar. É um amor que você não pode dizer assim, Deus, não me ame. Eu não quero ser amado. Por favor, não me ame. O amor de Deus é um amor constrangedor, é um amor irrecusável, é um amor que se revela em plenitude, é um amor que se revela totalmente capaz de convencer a qualquer um. Essa é a primeira informação que a gente tem sobre o amor de Deus. E a segunda coisa é, quando nós somos atingidos pela revelação desse amor, nós somos impulsionados a proclamá-lo. Então, nós conhecemos o amor porque Deus se revelou, nós somos atingidos pela revelação desse amor e agora nós somos impulsionados a proclamar esse amor. Por que eu estou dizendo isso? André ele teve acesso a esse amor. André viu Jesus passando e ele foi, seguiu e ele pediu para conhecer a casa de Jesus. E o que foi que ele fez? Ele proclamou esse amor para o seu irmão, Pedro. E agora que Filipe, que é da mesma cidade de André e de Pedro, ele está se encontrando com Jesus e está sendo comissionado pelo próprio Jesus. Então as coisas elas vão ficando cada vez mais intensas. Cada vez mais intensa aqui. O que a gente está vendo é essa intensidade da manifestação de Jesus. Porque toda manifestação do caráter de Deus tem uma intenção missional. Mas toda missionalidade tem como fundamento de envio. O envio. O acesso ao amor de Deus, ao pertencimento a Deus. Quando Jesus ele escolhe os 12, a gente vê isso lá muito claro lá no Evangelho de Marcos. Ele escolhe os 12 que serão os apóstolos. E lá o comissionamento lá de Jesus para os apóstolos tem 3 direções. E é um processo ali que não pode ser pulado. A primeira direção que Jesus dá para o comissionamento dos apóstolos é estar com ele. A gente vai ver lá o texto lá, e os chamou para estar com ele, os enviou a pregar e deu autoridade para que eles pudessem expulsar demônios. Então a gente vê 3 direções aqui, ministerial. E qual que é a primeira direção para a missão lá dos apóstolos? E que é a coisa que a gente mais esquece. E os chamou para estar com ele. Como é que eu vou pregar algo que eu não conheço? Como é que eu vou anunciar um relacionamento redentivo com alguém que eu não me relaciono, que eu não tive contato, que eu não sei quem é? Então isso aqui é algo que não pode pular. São processos que não pode pular. Ah, eu quero ser enviado a pregar. Eu quero ir para as nações. Eu quero ir para a África. Eu quero ir para tal lugar. Eu quero viver, me dedicar em missão. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Primeiramente, esteja com ele. O primeiro chamado missionário não é um chamado para ir. É um chamado para ficar. É um chamado para pertencer. Depois que você pertence, você vai. Se você não pertence, você não vai. Senão você vai para um lugar que você não sabe o caminho. Aí você vai falar que nem o próprio Filipe, né? Como assim, Jesus? Me diz qual o caminho. Passa aí a localização desse lugar que o senhor está indo.
né? Então, se nós não entendermos que o primeiro chamado missionário que nós devemos não é para ir, mas é para ficar e permanecer, a gente nunca vai. Nós nunca iremos. Ou então nós iremos para um lugar que nós não sabemos qual é o caminho e que nós não levaremos pessoas para um caminho de eternidade. Certo? Então essa é a primeira coisa aqui. Então o que foi que Jesus chamou Filipe para fazer? Segui-lo. Jesus não chegou para Filipe e falou assim, Filipe, seguinte, vai. Jesus chegou para Filipe e falou, venha, me siga. E a gente sabe muito bem que Filipe vai ser um apóstolo, vai ser um discípulo. Um apóstolo é o quê? É o que vai ser enviado. Só que primeiramente Jesus está chamando ele para seguir. Venha. O primeiro chamado é para vir, depois para ir. E o que o texto apresenta depois disso aqui, nos mostra que de fato o encontro com Jesus muda as nossas vidas. Por quê? Ouvir da boca de João Batista, que está pregando ali com fidelidade o evangelho, né? Porque João Batista pregava com fidelidade. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Ouvir da boca dele é massa. Ouvir o evangelho a partir da boca dele é massa. Tem eficácia? Tem eficácia. Faz com que os homens amem a Deus, a um Deus que eles ainda não viram, tem tudo isso. Mas ouvir da boca de Jesus tem uma direção diferente. Ouvir o evangelho, ouvir as palavras de vida eterna que saem da boca de Deus por meio de Jesus tem uma eficácia superior à pregação de João Batista. A eficácia da pregação de Jesus, da fala de Jesus, é uma eficácia suprema. Então, é para esse homem aqui, que é o Cordeiro de Deus, que vocês devem olhar. Por quê? Porque há uma eficácia suprema no seu encontro com ele. Talvez ali os dois discípulos de João passaram um tempo sendo discipulados, até se encontrarem com Jesus. Talvez João pregou, batizou, caminhou e eles se encontraram com Jesus. Filipe não. Filipe não teve esse tempo. Filipe ele não teve um tempo de discipulado. Ele se encontrou com Jesus no caminho. Ele não teve tempo antes de preparação para o encontro com Jesus. Ele se encontrou com Jesus no caminho e quando ele ouve Jesus chamando ele para segui-lo, o texto diz o seguinte: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então é como se Filipe não tivesse respondido Jesus. Jesus falou, siga-me, e Filipe não falou, beleza. Então beleza, eu vou. O texto não apresenta a resposta de Filipe aqui para Jesus. Ou seja, Filipe ele já está proclamando. Quando Jesus chega para Filipe e fala, siga-me, ele vai proclamar. Então, percebe como a eficácia da pregação por meio de Jesus é suprema, é superior. O discipulado com Jesus é um discipulado superior. Por quê? Porque é eficaz. Siga-me. Não vamos pegar aqui a cartilhazinha, vamos sentar aqui, vamos ler o catecismo. Vamos ali trabalhar isso aqui, depois vocês vão... Não, o encontro com Jesus já dá uma direção mais direta. Já dá uma direção mais ampla aqui. Ou seja, ele já saiu dali e foi proclamar. Ele já foi proclamar. João Batista ele fez certo em se colocar no seu lugar, em deixar tudo muito claro que ele não era o Cristo. Ele fez certo. Não sou eu que sou o Cristo. Quando os caras chegaram para saber quem era ele falou, olha, a primeira coisa que ele disse é que ele não era o Cristo. Ele não chegou, quando os caras chegaram para querer saber quem ele era, ele não falou, eu sou o João Batista. A primeira coisa que ele falou é, eu não sou o Cristo. Então ele deixou isso muito claro
muito claro. E mais do que isso, ele deixou claro que o Cristo era poderoso e que estava por vir. Ele não era Cristo e o Cristo era poderoso e estava por vir. E que ele não era digno nem de fazer o que os escravos faziam ali de mais comum. Então ele se coloca ainda abaixo de um status de escravidão. Percebe aí a apresentação que o João Batista tá fazendo de Jesus? Eu sou aquele que não sou digno nem de ser um escravo, de agir como um escravo, de desatar sandálias, que é a ação ali do escravo. Eu não sou digno nem disso, porque eu ainda estou mais abaixo ainda, certo? Então ele se coloca abaixo da posição. Tudo isso para evidenciar a grandeza do Cordeiro de Deus. É por isso que o Evangelho, gente, ele é uma mensagem que ele não precisa de justificativa. O Evangelho ele não precisa de justificativa. Ele não precisa de esforço humano para convencer alguém. Não é? Quando a gente vai pregar na rua, eu não faço mais isso, mas já fiz. Quando a gente vai pregar na rua, a gente quer convencer o cara. Mas tu precisa de Deus, cara. A gente quer convencer todo jeito. A gente quer convencer tanto que a gente fala para aquele cara que Jesus é aquilo que ele nem é. Tudo isso porque a gente acha que o Evangelho é sobre a nossa capacidade de convencer as pessoas a seguir isso. Então o Evangelho não é isso. O Evangelho ele nem precisa de justificativa e ele nem precisa do nosso esforço humano para tentar convencer as pessoas. Não precisa. Porque quem é em sã consciência que é convencido por uma frase de um suposto estranho? Quem é em sã consciência que chega para um cara e o cara fala assim, siga-me, aí você vai. Quem é que faz isso, gente? Ninguém faz isso não. Isso é loucura. Então o Evangelho não precisa de justificativa. Ah, não, deixa eu te explicar porque eu estou te chamando para você me seguir. É porque, aqui é meu currículo, ó. Te apresentar primeiro, né? Que aí você ganha uma confiança em mim e na minha pessoa, e aí você possa me seguir. Não, o Evangelho não precisa de justificativa, é siga-me. Mas por quê? Siga-me. Não precisa de justificativa. Entendeu? Essa é a palavra que Jesus dirige a Filipe, siga-me. Jesus ele não está prometendo nada para ele. Jesus ele não está oferecendo uma recompensa financeira. Jesus não está prometendo, olha, se você me seguir, você vai ser elevado aí no status social. Se você me seguir, você se tornar um cristão aí, ó, você vai ganhar cargo público e uma porrada de coisa aí. A gente sabe muito bem que não. Porque quando se decide caminhar com Jesus, você faz ao contrário, você compra uma inimizade com o mundo. Você não se torna amiguinho do mundo, você é aceito em todo lugar, não. Você se torna inimigo do mundo. Você se torna inimigo de todo um sistema social que existe aí. Você é mal visto quando você decide. Você é associado a uma massa evangélica, né, que envergonha o país aí. Você falou que é cristão, o cara, sei, mano. O Edir Macedo também é, né? É igual. Nós nos tornamos iguais. Ah, sei. Ah, você é pastor, né? Sei. Entendi. Rouba dinheiro, né? Então você é associado de maneira geral a uma grande massa. Então a gente sabe que o Evangelho ele não nos dá o direito de aumentar o nosso nível social. Não nos dá o direito de sermos bem vistos por aí, ao contrário. Certo? Jesus disse, no mundo vocês terão muitas aflições. Vocês vão perder amigos, gente. Certo? Vocês querem mesmo ser meu seguidor? Vocês vão perder muitos amigos. Vão chamar vocês de lunático, de doido, de os crentes, os caras fanáticos. Vocês vão chamar tudo isso aí. Então não tem negócio de, não sabia, ó, mano.
Estou arrependido de estar caminhando com Jesus. Não sabia que eu ia perder todos os meus amigos, né? Não sabia nada disso. Então, já há uma apresentação do Evangelho que nos apresenta isso. Você vai ganhar, você vai perder todas essas coisas aí para ganhar o melhor amigo que nós podemos ter. Então, cara, o Evangelho ele nos dá amigos. Ele não nos tira os amigos. Porque aquilo que nós perdemos, aqueles que nos acercam ali e se apresentam como amigos, mas que se afastam por causa da nossa fé, eles não são nossos amigos. Então, em Cristo, nós ganhamos o melhor amigo e nós ganhamos uma família. É o máximo que nós podemos ganhar. Mas não quer dizer que você vai ganhar um grande status social, não. Não quer dizer que você pode chegar numa pastelaria da vida, sou crente aí, me dá um desconto. Bater, dar carteirada. Não significa nada disso, é pior. Né? Hoje em dia, quando alguém fala assim, eu quero comprar uma coisa, posso pagar no mês que vem? Pode, mano. Mas eu sou crente, sabe? Aí, tá dizendo nada, né? Quando o cara diz assim, eu sou crente, o cara, vixe, então acho que eu não vou vender fiado não pra esse cara. Por quê? Porque o Evangelho nos mostra uma realidade de que nós, em Cristo, somos inimigos do mundo. Nós somos inimigos do mundo. Mas existe uma eficácia inexplicável no Evangelho, aos olhos naturais. Filipe ele foi chamar seu amigo. E o texto diz que ele falou o seguinte: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então Filipe ele é judeu. Filipe ele tem acesso à Escritura. Ele foi ensinado a vida toda ali sobre a Escritura. E ele está falando aqui para Natanael que Jesus é sobre quem Moisés escreveu na lei. Ele está falando que Jesus aqui, ele é sobre o que os profetas escreveram lá no Antigo Testamento. Ele se refere a Jesus aqui como o cumpridor das profecias. Jesus é aquele que cumpre as profecias lá do Antigo Testamento, que previu ali, que apresentou uma ideia futura de uma grande obra de redenção. Então, é em Jesus, na pessoa de Jesus, que ele identifica isso. E sabe o que é interessante? Tudo isso é uma pessoa socialmente comum. Ele está olhando para uma pessoa socialmente comum e ele está dizendo que tudo aquilo que o Antigo Testamento apontou era para essa pessoa comum. Era nessa pessoa comum aqui. É nesse homem que está se apresentando aqui que todas as profecias se cumprem. É sobre esse homem aqui que Moisés disse na lei. Então tudo que as pessoas sabem é que ele se chama Jesus. E que ele é de Nazaré e que ele é filho de José. Porque pai é quem cria, né? Então é tudo que as pessoas sabem. O nome dele é Jesus, ele é de Nazaré e o pai dele lá é o José. E olha aqui nesse trecho da apresentação de Filipe a Natanael, algo que nos serve como aplicação, que é muito interessante. A gente pode ler a Bíblia toda. A gente pode ter acesso aos escritos antigos, a gente pode ter acesso às profecias, a gente pode ter acesso à lei, a tudo que a Escritura sempre apresentou e ainda assim não ter tido um contato real com Jesus. A gente pode tudo isso e não ter tido um contato com Jesus. É uma aplicação que a gente pode tirar daqui. Eu não estou falando aqui que nós precisamos de uma experiência mística de encontro com Jesus. Você poderia estar pensando assim, mas eu não encontro Jesus nas Escrituras? Então está precisando de algo além disso? Está precisando de uma experiência mística ali? Não é sobre uma experiência mística ali. O que eu quero dizer é que nós precisamos olhar para as Escrituras e amando a Escritura, termos acesso à revelação especial que nos faz conhecer a Jesus. Então não é só letra.
Por isso que a gente fala, estudar a palavra não é estudar para ter conhecimento, é estudar para ter acesso ao coração de Deus, acesso à revelação de Deus. É algo espiritual, não é acadêmico. Por que eu preciso da Bíblia? Porque eu preciso conhecer a Deus. Preciso conhecer. Eu sei a história de Jesus. Eu sei detalhes da história de Jesus. Eu sei onde ele nasceu. Eu sei tudo sobre a cidade que ele nasceu. Você pode saber de tudo isso e não ter tido acesso a Jesus. Se você não entender o que essa história, o que esse grande compilado de histórias querem dizer sobre uma história. Sobre isso. Então nós devemos o quê? Olhar para as Escrituras, amar as Escrituras e ter acesso à revelação que é especial. Essa nos faz conhecer a Jesus. Essa nos faz entender que Jesus não é o filho da Maria. Porque quando nós conhecemos a letra, nós sabemos que Jesus é o filho da Maria. É o filho lá, postiço lá do José. Entendeu? E não é sobre isso. Se nós não entendemos que Jesus é o Filho de Deus, e Ele disse que é, as Escrituras testificam disso, nós só conhecemos a letra da Bíblia. Só o conteúdo pragmático da Bíblia. E não a revelação daquilo que ela é. Então Filipe ele já conhecia os Escritos. Porque ele é judeu, ele foi instruído, ele conhecia o Antigo Testamento. Mas só agora ele viu a Jesus. Então agora ele fala, olha, agora a Bíblia, a revelação daquilo que ele sabia, está completa ali. Ah, esse é aquele a qual Moisés disse na lei. Esse é aquele no qual os profetas anunciaram. Agora sim, ele viu a Jesus. O Jesus real, daquilo que ele sabia só intelectualmente. Agora ele viu. E Natanael fala o seguinte, Nazaré, pode ver alguma coisa boa de lá? Essa pergunta é muito interessante, porque essa pergunta de Natanael, ela carrega um sentimento que na verdade é a opinião popular do seu tempo. Ele está expressando aquilo que todo mundo já pensa sobre aquele lugar. É a opinião que as pessoas têm. Nazaré é o famoso vixe. Quem sabe o vixe? Mora onde? Nazaré. Vixe. Nazaré é o famoso vixe ali na cultura da época. Ali para o contexto da época. Nazaré é só um povoado ali. É um lugar menosprezado. É um lugar insignificante. É um lugar que poucos sabem informações reais, precisas sobre aquele lugar. Por quê? Porque não carrega nenhum tipo de atração. Então a gente sabe muito bem o que é Califórnia. É tipo assim, ó. Fernando de Noronha, a gente sabe. Mesmo que a gente nunca tenha ido lá, a gente sabe. Ó, é uma ilha, tem isso, tem aquilo. Porque é atraente. Então, a gente sabe porque é atraente, mas Nazaré não. Nazaré ninguém sabe quase nada. A Bíblia, o Antigo Testamento não fala nada sobre Nazaré. Por quê? Porque é um lugar menosprezado, que não tem significância nenhuma, que não carrega histórias relevantes para o mundo existente ali. Não carrega. Então, é isso que faz com que Natanael expresse esse sentimento, que é um sentimento de uma opinião popular. Nazaré? Não, peraí. Não, Felipe, peraí. Você está confundindo, não, cara? Nazaré mesmo? Esse grande homem que Moisés falou na lei, que os profetas anunciaram, vem de Nazaré? Não. Pode ver alguma coisa boa de um lugar insignificante, um lugar que não é turístico, um lugar que não é desenvolvido economicamente, um lugar pobre, só uma aldeia pobre. O que as pessoas sabiam sobre Nazaré? É uma aldeia pobre. E pronto. É só o que as pessoas sabiam sobre Nazaré. Só era isso, um lugar pobre
que não tem histórias relevantes para o mundo. Não tem. Esse é o lugar de onde o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, o Salvador de Israel veio. Isso buga a cabeça ali. É por isso que eu falei, o Evangelho não precisa se justificar. O Evangelho não precisa de justificativo. Sabe por quê? Porque ele é eficaz. Por si só. Ele é direto. Ele não precisa ser referenciado. Jesus não precisou mostrar um currículo para dizer quem ele era. O Evangelho não precisa disso. O Evangelho não precisa que nós ficamos tentando convencer, dar referência. Mas pode ser assim. Cara, vem para Jesus porque pode ser que você ganhe isso daqui. Olha o fulano. Fulano se converteu, olha como ele está. Então vem também. O Evangelho não precisa ser referenciado. O Evangelho ele é contracultural. O Evangelho ele é contra fluxo. Tá todo mundo indo para lá, o Evangelho está vindo para cá. Entendeu? A gente se esbarra no meio do caminho aí porque nós estamos na contramão. O Evangelho apresenta essa realidade. Pode o Salvador do mundo prometido ter origem em um lugar que não aparece nem no mapa? Um lugar que você vai procurar uma formiga assim, Pode o Salvador do mundo vir de um lugar como esse? Que credibilidade tem esse Evangelho? Que credibilidade pode passar um cara que está dizendo que é Deus e que vem de um lugar que não está nem no mapa? Será que as pessoas da época olhavam para Jesus e ficavam que nem a gente olha para o Henrique Cristo? Esse cara é maluco, né, mano? O que esse cara fala, velho? Isso que é Deus, tá doido um cara desse aí. Será que as pessoas olhavam para isso? Porque não tem credibilidade nenhuma. Não há credibilidade. E esse é o sentimento popular da época. Sobre essa aldeia aí, insignificante de Nazaré. E ela é expressada aqui por Natanael. E olha como o Evangelho ele não precisa de fato de justificativa. Filipe ele olha para Natanael, depois que Natanael indaga isso daí, com tom de zombaria, né? Que ele zombou, né? Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá. E olha como o Evangelho não precisa de justificativa. O que Filipe responde para Natanael? Vem e vê. É só o que ele fala. Eu me arrepio todinho com isso, gente, sério. Com essa frase aqui de Filipe. Já chorei muito lendo isso aqui. 3 palavrinhas. Vem e vê. E esse vem e vê aqui do Filipe aqui é a versão avançada do vejam, lá de João Batista, né? Vejam, é o Cordeiro de Deus. Agora o Filipe tá, vem e vê. É tudo a mesma coisa aqui. Ou seja, Filipe ele não precisou tentar convencer Natanael. Ele não precisou, não, cara, deixa eu te explicar. Deixa eu passar melhor que a ideia, deixa eu vender o peixe aí de Jesus. Filipe ele não precisou tentar convencer. Ele não precisou tentar convencer, não, mas a cidade lá é ruim, mas peraí, deixa eu te falar aqui. Ele não precisou dizer, não, mano, ele é de lá, mas calma, ele não é ladrão não, mano. Ele mora lá naquele bairro lá, mas ele é diferente. Ele não é como as pessoas dali. Ele é uma pessoa honesta. Pode acreditar, vai, acredita. Filipe não precisou disso. Ele não precisou de nada disso, porque o Evangelho não precisa se justificar a ninguém. O Evangelho é direto. Quer saber quem eu sou? Vem ver. Quer saber quem é o mestre? Vai lá e vê. Não é a minha experiência que vai gerar a experiência no outro. Não é a minha experiência que vai nutrir a fé do outro. Vai lá e vê. Vai lá e observa. E é isso que ele fala, vem e vê. Certo? É como quem está querendo dizer. São os seus próprios olhos que precisam contemplar a revelação. Não é o que eu vi, mas são os seus próprios olhos. E aí o texto diz, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita,
em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conhece? Então Natanael ele se aproximou de Jesus. Filipe deixou um mistério no ar ali para Natanael. Vem e vê. Né? E ele foi. Mas talvez ele foi por curiosidade. Porque o cara fala, vai lá. É igual quando fala assim, amor, sabe o que o Tito fez? O que foi? Vai lá. A pessoa vai, mano. Não tem como não ir. Eu quero saber o que foi que aconteceu. Então foi o que o Filipe falou, vem ver. E ele foi. Natanael foi. O texto diz que ele foi. Talvez por curiosidade. E Jesus aqui está se referindo a Natanael como alguém que é parte da família. Né? O que ele diz? Aí está um verdadeiro israelita. Então ele se refere a Natanael como alguém que é parte da família de Deus. É um verdadeiro israelita. Né? E Jesus ainda diz, em quem não há falsidade. Jesus está falando nisso porque lá no versículo 50 e 51, a gente vai ver que vai ser prometido lá a Natanael uma experiência transcendente. Né? E Natanael ele pergunta para Jesus, de onde me conhece? Tipo assim, como é que o Senhor sabe informações sobre mim? Como é que o Senhor sabe que eu sou um israelita? Né? Como é que alguém de Nazaré, que é um lugar que eu nunca nem fui, e que não quero nem ir também, pode saber alguma coisa sobre mim? E Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Jesus ele traduz aqui para uma situação real, né? Eu o vi, ele está apresentando uma situação real, ele está traduzindo aqui para essa situação real o fato de que ele é Deus e ele conhece o seu povo antes mesmo do seu povo conhecer. Deus ele nos conhece antes mesmo da gente conhecer a ele. Ele está dizendo, eu o vi, porque era a maneira mais fácil de Natanael entender o que ele estava querendo dizer. Eu o vi lá debaixo da figueira antes mesmo de Filipe te chamar. Fica no ar aí. O que Jesus está querendo dizer para esse cara? Será que Jesus só está querendo dizer que viu realmente Natanael lá sentado lá debaixo da figueira? Será que é isso? E a gente precisa pensar que Deus, ele não nos conhece simplesmente porque nos criou. A gente fala, Deus me conhece. Por quê? Porque ele me criou. Então é por isso que ele me conhece. O conhecimento de Deus sobre nós excede a margem do tempo. Excede a margem. Por quê? Porque ele nos conhece desde antes da fundação do mundo. Não é quando ele nos cria que ele nos conhece. Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Entendeu? Quando ele nos cria, ele está materializando o que já estava com ele na eternidade. Então Deus ele não nos conhece simplesmente porque nos criou. Ele nos conhece porque na eternidade ele sabia que ia nos criar. Porque ele já teve acesso a isso desde antes da fundação do mundo. Deus ele conhece minuciosamente cada detalhe da nossa existência. Cada detalhe. Mesmo antes de nós sermos gerados, sermos formados ali como um feto ali, Deus ele já conhecia cada detalhe minucioso da nossa existência. É isso que Jesus está querendo dizer. Eu já te via. Eu te vi antes de Filipe chamar, eu já te vi lá sentado. Como se você estivesse falando, eu já conheço a tua história, cara. Eu sei quem é você, eu sei quem é a sua família, eu te conheço. Eu te conheço porque você é parte do meu povo. Eu te conheço. É por isso que Davi,
lá no Salmo 139, que é um salmo que eu gosto muito, ele traduz isso de modo prático. O que ele fala? Senhor, tu me sondas, me conhece. A gente canta isso, né? E parece que se torna uma coisa... Mas você já parou para pensar? Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu me acerca. Tipo assim, me rodeia, né? Eu estou protegido ali, eu estou habitando ali numa realidade pertencente. Por quê? Pelo fato de que Deus é o Deus que conhece. É por isso que Davi traduz isso, né? E Davi ainda vai mais profundo lá no Salmo 139, nesse fato do conhecimento de Deus. Ele fala assim para Deus, lá no final do Salmo 139. Isso é forte, para mim é muito forte. Vê se na minha conduta, vê se no meu caminhar, existe algo que te ofende. Por que Davi fala isso para Deus? Em uma oração sincera. Porque ele sabe que Deus o conhece. Então observa em mim, Deus, as minhas atitudes, a minha conduta que te ofende. Observa. Porque Deus, ele não é um Deus que nos conhece porque está olhando para nós, está observando. Mas é porque ele sabe de todos os nossos pensamentos. Ele sabe de tudo que nasce de nós, ele conhece. Então Davi fala, vê se em mim existe alguma coisa que ofende a tua santidade. E me afasta disso. Me guia por um caminho reto. Me guia por um caminho que me leva à eternidade. Porque uma vida de ofensa a Deus não leva ninguém para a eternidade. Então isso é interessante porque isso se aplica no fato de que Deus conhece. Deus nos conhece verdadeiramente. Deus nos conhece desde a eternidade. Se subirmos lá no alto monte, no lugar mais alto possível, onde ninguém pode nos ver, chegar lá tu estás. Se eu colocar minha cama lá na profundidade do abismo, onde ninguém vai poder me ver, lá tu estás. É o que Davi fala. Por quê? Porque o conhecimento de Deus sobre nós excede qualquer margem temporal, margem geográfica. Eu posso me mudar para outro país. Eu posso me esconder debaixo da cama, uma criança. Eu posso tentar me esconder ao máximo do Senhor. Ele nos conhece. Essa é a realidade. Então Jesus, ele conhece a Natanael, porque Natanael pertence a ele. E aí Natanael declara, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Natanael, ele demonstra aqui que a sua crença, aquilo que ele expressou, a sua crença ali estava condicionada ao fato de que Jesus disse que sabia algo sobre ele. Então, ele acreditou, ele chamou Jesus de mestre. Primeiro ele disse que não podia vir, duvidou que podia vir alguma coisa boa de Nazaré. Aí Jesus disse que viu ele antes dele se aproximar. Aí depois ele chama Jesus de mestre. Ou seja, a fé dele estava condicionada à revelação de que Jesus falou. Aquilo que Jesus falou, é como se ele tivesse ficado surpreso. Caraca, ele sabe alguma coisa sobre mim, né? E Jesus, ele questiona Natanael. Você só crê que eu sou o Filho de Deus, o Rei de Israel, porque eu mostrei que te conhecia antes disso. Você crê por causa disso. E às vezes nós lidamos com Jesus como se ele fosse um vidente. Da mesma forma, a gente lida com Jesus como se ele fosse um vidente. Né? Eu me converti porque eu fui lá na igreja e a irmã revelou toda a minha vida lá, aí eu me converti a Jesus.
Por quê? Porque nós achamos que Jesus é um vidente. Talvez foi essa a intenção aqui de Natanael. Mestre, depois que Jesus aparentemente viu toda a história dele, revelou toda a história dele. Ah, esse cara então é um vidente. Então ele é um mestre. Então ele muda a expressão dele com Jesus pelo fato de que Jesus revelou algo da vida dele. Então a gente está compreendendo errado a natureza de Deus. Porque às vezes a gente tem essa mesma característica. Jesus, ele não é o Filho de Deus, o Rei de Israel, porque ele adivinha as histórias das pessoas. Não é por isso. Ele é tudo isso. O Filho de Deus, o Rei de Israel, o poderoso, o Cordeiro de Deus, porque a sua própria palavra testifica isso. E que a sua palavra nos convence a crer naquilo que os nossos olhos não enxergam. E aí o texto diz, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus está prometendo aqui a Natanael uma experiência transcendente, uma experiência semelhante à experiência que Jacó teve, que está relatado lá em Gênesis 28. Jacó estava no meio da estrada e aí ele deitou, colocou a sua cabeça num travesseiro de pedra e aí ele sonhou e ele viu uma escada que ligava a terra ao céu e ele via anjos descendo e subindo. Lembra lá de Jacó tendo esse sonho? E agora Jesus está dizendo que eles verão coisas maiores do que simplesmente ter acesso àquilo que Jesus está dizendo. Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, numa experiência transcendente, igual aquela experiência ali de Jacó, né, que viu a escada que ligava a terra ao céu e via anjos subindo e descendo. E aquele sonho lá de Jacó, qual que é a sacada do sonho de Jacó? O que aquele sonho de Jacó estava querendo dizer? Estava prenunciando Jesus Cristo. Ele estava prenunciando que esse Filho de Deus, esse Rei de Israel, o Deus homem, ele viria como mediador entre Deus e os homens. É a escada, ó, que liga a terra e o céu. É aquele que reúne céu e terra, né? Aquele que media ali um relacionamento da criatura com o seu Criador, com acesso livre. Porque Jesus, ele é o que nos apresenta a Deus. Ele é o mediador que nos leva a Deus. Então, para a gente finalizar aqui, gente, o que a gente pode aprender aqui com esse texto de mais interessante? De toda a história desse texto aqui. Jesus Cristo, ele é maior do que o seu lugar. Jesus, ele é maior do que o lugar insignificante que ele nasce, que ele cresce, na verdade. Então, para a gente entender isso aqui, Nazaré, que é esse lugar insignificante, que é o lugar de onde Jesus veio, não pode ofuscar o brilho de Jesus. Não pode, porque Jesus, ele é maior do que o seu lugar. Entendeu? Jesus, ele transcende a esse lugar insignificante. Isso deve nos fazer pensar que as coisas insignificantes, elas só são insignificantes porque nós damos atenção insignificante para elas. Certo? O evangelho só vai ser insignificante se a gente achar que ele é insignificante. Mas a gente viu muito bem que o evangelho, ele não precisa se justificar para que a gente creia que ele é realmente uma boa notícia. O evangelho não precisa disso. Eu vou te provar que o evangelho é uma boa notícia. O evangelho não precisa disso. Porque ele está além disso. Ele está superior a isso. Porque Jesus é superior a isso. Jesus, ele é superior a qualquer lugar. Nazaré não pode deter a grandeza de Deus. Um lugar pequeno e insignificante não pode deter
a grandeza e a obra de um Deus que é gigante. Amém? Vamos orar então? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Peço que o Senhor nos convença, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos convença e que nós possamos olhar para Ti e encontrar aquilo que nós realmente somos. Em nome de Jesus. Amém.